Meus amigos, fim da rodada de domingo da semana 3 e que rodada literalmente histórica, cara. A gente fala isso de várias, mas essa vai ser lembrada por muitos e muitos anos como a rodada do maior field goal de todos os tempos, até aqui é claro, e também do maior touchdown em jardas. Vamos falar sobre tudo isso e também vamos falar que a nova lanterna da AFC West são os Chiefs, e isso é assustador. Antes, por favor, se atenham a essa camiseta, patriotas aqui. Eu sei que os fãs dos Patriots não estão na melhor segunda-feira da vida, mas ainda é uma camiseta linda que você pode encontrar lá na Fanática Sport Nation, a loja recomendada pelo mascote do canal, o Bud, né, menino? Então vamos falar sobre essa rodada de domingo maravilhosa. Roda essa vinheta, Gretão. Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos falar rapidamente sobre cada um dos jogos que tivemos nesse domingão, dividido nas faixas horárias aí, né, 2, 5 da tarde e o Sunday Night Football, e falar sobre os principais destaques, começando pelo jogo entre Colts e Titans, em que os Titans bateram os Colts por 25-16, os Titans agora 2-1, e os Colts, quem diria, 0-3, cara, na AFC Sul. A.J. Brown lesionado, ele teve apenas 3 jardas corridas no jogo e apenas isso, e aí lesionou e saiu do jogo, cara, então é uma perda grande, e o jogo foi apertado, bastante apertado, foi aqueles jogos que não tiveram grandes highlights, porque as duas defesas estavam indo muito bem e tudo mais, Derrick Henry correndo que nem um maluco, como normalmente acontece, o Ryan Tannehill com 3 passes para touchdown para abrir 2 posses no segundo quarto, e aí os Titans abriram no final para matar o jogo de vez. Foi um jogo bem interessante, mas muito pegado como normalmente é nessa divisão. Falcons e Giants, mesma coisa, cara, um jogo com poucos grandes lances aí, porque foi um jogo bem pegado também, com vitória nos Falcons no final ali por 17-14, os Falcons nesse momento 1-2 e os Giants ainda sem vitória 0-3. O jogo foi marcado por homenagem ao Eli Manning, que o seu número 10 foi aposentado, ninguém mais usa o número 10, e o nome dele foi introduzido ali no Ring of Honor, no anel de honra, como eles falam, né? Os jogadores honrados aí dos Giants, né? Essa tradução não foi muito boa. Atlanta cedendo média de 40 pontos por jogo até aqui. Hoje cedeu apenas 14, foi melhor. E a verdade é que os dois ataques sofreram muito. Matt Ryan tá tendo um ano bem difícil na carreira dele. Teve um touchdown voando do Saquon Barkley, que mostrou porque que mesmo com lesão, o Saquon Barkley é diferenciado e colocou os Giants na frente 14-7. Os Falcons empataram e aí o field goal da vitória 17-14, os dois times estavam sem vencer e aí os Falcons saíram dessa posição. Chargers e Chiefs foi a primeira surpresa do dia. É um duelo de divisão, é sempre um jogo muito pegado e esse com vitória dos Chargers por 30-24. Nesse momento os Chargers têm 2-1, os Chiefs têm 1-2 com 2 derrotas seguidas. Quem diria que eu falaria isso, cara? A última vez que isso aconteceu foi em 2019. Primeiro que os Chargers têm alguns elementos incríveis ali, cara. A Asante Samuel, ele teve a interceptação do Mahomes no começo do jogo, que já foi muito importante. A primeira pontuação de um jogo muito pegado foi um touchdown dos Chargers no segundo quarto. Aí os Chargers abriram 14-0. O Joey Bosa sacando o Mahomes no terceiro quarto. O Edwards-Helaire mais um turnover. E teve um momento ali em que tava com uma interceptação, 2 fumbles no segundo quarto. Então, tipo, realmente tava o jogo muito virado pros Chargers. Mas são os Chiefs, e eles vieram e viraram o jogo. E aí os Chargers com resiliência viraram de novo. E aí os Chiefs viraram de novo. Os Chargers empataram 24-24 e o Mahomes interceptado meio que matou o jogo, mesmo com os Chargers quase entregando. Umas faltas burras, umas decisões erradas. Mesmo assim, 30-24, não converteram o chute que deixaria 31-24. Os Chiefs tiveram uma última campanha e não fizeram touchdown, cara. Realmente difícil de se ver isso hoje em dia. Vitória dos Chargers e uma gigantesca vitória. Outra gigantesca vitória, Bengals batendo os Steelers por 24-10. Os Bengals nesse momento 2 vitórias e 1 derrota e os Steelers 1-2. Aquela vitória enorme dos Steelers contra os Bills na semana 1 foi um delírio coletivo, porque o que a gente viu agora é um Steelers muito mais apático. Primeiro, os Bengals geralmente vão muito mal fora de casa, há uns bons anos já.
e saíram com a vitória. A conexão Joe Burrow para Ja'Marr Chase é uma das mais eficazes da liga nesse momento. O Ja'Marr Chase foi um dos principais calouros do dia, basicamente, e a conexão Joe Burrow com Ja'Marr Chase foi uma das principais. Foram 2 touchdowns dele só hoje. O Big Ben teve 2 interceptações e a defesa que a gente esperava que fizesse estrago, que era dos Steelers, nada. A falta do TJ Watt tá sendo muito grande. Para vocês terem uma ideia, depois do Next Gen Stats, né, aquela ferramenta de estatísticas da NFL, disse que a defesa dos Steelers só pressionou o quarterback uma vez no jogo, cara. Então realmente foi bem pesado. Os Steelers tentando 4ª para 10 e não conseguindo nenhuma jarda. E a defesa dos Bengals voando, vitória gigantesca. Os Browns bateram os Bears por 26-6 e estão agora 2-1. Os Bears estão 1-2. Odell Beckham Jr. de volta e ele ajudou bastante, isso foi bem interessante. E os Browns sofreram com pressão ali, cara. O primeiro quarto foi bem mais ou menos, porque os Browns tentaram 2 quartas descidas e o Baker Mayfield foi sacado nas 2 quartas descidas, então realmente começou um pouco mais tenso, mas aí aos poucos os Browns encontraram uma forma de pontuar e o Justin Fields, tadinho, que estreou como titular pelos Bears, apanhou, mas apanhou muito, 9 sacks. 9 vezes sacado, sendo metade deles, literalmente, 4 sacks e meio pro Myles Garrett. Simplesmente incrível. E aí um touchdown, pra vocês terem uma ideia, os Browns só marcaram no final do primeiro tempo, e aí o touchdown do Hunt no começo do quarto matou o jogo. Pra vocês terem uma ideia, o Justin Fields teve 68 jardas passadas, mas os sacks fizeram ele voltar 67 jardas passadas. Então, tecnicamente foi 1 jarda aérea de saldo, e isso é maluco de se pensar, maluco, e mostra muito do que estava sendo dito. Realmente o Justin Fields ainda não estava tão pronto, mas não dá pra culpar o cara, não teve interceptação, não dá pra pôr tanto a culpa no cara. A linha ofensiva dos Bears estava uma tristeza enorme, realmente o time sofreu muito com a pressão dos Browns. Os Ravens venceram os Lions. Pô, Golin, isso eu esperava. Mas você não esperava que o jogo fosse ser tão emocionante, cara. Os Ravens venceram por 19-17, os Lions não ganharam nada ainda, 0-3 e os Ravens 2-1. E começou o jogo com o Justin Tucker errando um field goal. Isso é raro, cara. Justin Tucker é muito sólido. Aí os Lions seguraram muito bem no primeiro tempo, os Ravens fizeram um touchdown no fim do segundo, o Hollywood Brown, Marquise Brown, teve alguns drops horríveis aí, que realmente é uma coisa que precisa melhorar. Todo mundo sabe que ele é um bom jogador, mas ele não pode ter esse tipo de jogada. Aí os Lions conseguiram virar o jogo com um field goal, e aí veio o Justin Tucker. Os Ravens não conseguiram colocar uma boa posição de campo para ele. Ele teve que fazer um chute de 66 jardas. Até então, o melhor chute da história da NFL foi um chute do Matt Prater, kicker que hoje é dos Cardinals, para 64 jardas, quando ele era kicker dos Broncos, ou seja, 1000 milhas acima do nível do mar, o ar é mais rarefeito, resistência do ar um pouco menor, então o Tucker não ia conseguir um field goal de 66 jardas, não é mesmo? Não é mesmo? Ele conseguiu. Ele fez um chute, mas foi um chute tão perfeito que a bola só teve força o suficiente para bater na trave de baixo e entrar, cara. Impressionante, apesar da torcida dos Lions, com razão, reclamar muito que a jogada anterior ao chute teve um delay of game. No placar que estava sendo mostrado pela transmissão americana, deu 4 segundos, 3, 2, 1, 0... E aí o snap pros Ravens, cara, que inclusive foi um passe incompleto. Mas então, eu ainda tô na dúvida se o cronômetro do placar tava sincronizado com o do campo, mas se sim, foi errado. Devia ser 5 jardas pra trás. De qualquer forma, Justin Tucker faz história e hoje ele detém o field goal mais longo da história da NFL com 66 jardas. Saints e Patriots foi um monólogo, cara. Os Saints venceram por 28-13, estão agora 2-1 e os Patriots 1-2. Os Patriots chegaram nesse jogo com a maior vantagem interconferência da liga até agora desde 2002, 59 vitórias, 17 derrotas. E o que a gente viu ali? Uma linha ofensiva dos Saints linda, protegendo muito bem o James Winston, a defesa dos Saints jogando bem demais e os Patriots errando muito. Defensivamente, os Patriots nem mandaram tão bem, mas no segundo tempo brilharam muito. Ofensivamente,
nada, basicamente nada. Os Saints bloquearam punch, o Aldrick Rosas, kicker do Saints, é um motivo de preocupação, ele errou 2 field goals, e isso é um problema, porque 2 field goals pode decidir um jogo, não foi o caso. E aí Mac Jones, o único calouro que não tinha sido interceptado até agora, terminou o jogo com 3 interceptações, sendo uma por culpa completamente dele, porque ele estava sendo sacado, não devia ter se livrado da bola. A segunda, porque o Jonnu Smith fez um jogo horroroso, ele tentando pegar a bola, jogou ela pra cima e ela foi interceptada. E a terceira, no garbage time, ele tentou um passe forçado, não rolou. O jogo bem ruim do Mac Jones. Inclusive teve uma pick six, que não foi uma pick six na verdade. Então, a primeira interceptação dele podia ter sido uma pick six, não foi. A segunda foi na primeira jogada do terceiro quarto e não foi uma pick six, mas eles pensaram que foi, porque teve um fumble e tudo mais, enfim. Cagada do Jonnu Smith, que fez um jogo horroroso. Como eu disse, a defesa dos Patriots foi melhor no segundo tempo, mas não foi suficiente. Os Saints gastaram um tempo maravilhoso pra matar o jogo e merecem muito essa vitória, que foi muito boa. A gente não sabia se viriam os Saints da primeira semana ou da segunda, veio mais o da primeira, com certeza. Os Cardinals venceram os Jaguars 31-19, os Jaguars não ganharam nada até agora e os Cardinals ganharam todas até agora, 3-0. Os Cardinals ganharam, mas foi bem mais tenso do que se esperava. Os Jaguars estavam com 17 derrotas seguidas até aqui, 18 agora, maior sequência da NFL. E os Jaguars empataram o jogo com um touchdown maravilhoso pro Marvin Jones, 7-7. Aí aconteceu a jogada mais bizarra que eu vi no dia de hoje. Matt Prater, o mesmo que detinha o recorde de field goal, ele tentou um field goal de 68 jardas, ou seja, é raro ver isso, né? E ele fez um chute com a direção perfeita, mas a bola não chegou. O Jamal Agnew pegou a bola na endzone, porque se a bola não chegou, o outro time pode retornar, e ele retornou, retornou e fez o touchdown mais longo da história da NFL, 109 jardas. Golim, peraí. O campo da NFL tem 100 jardas, como que é 109? Ele pegou a bola na pontinha da endzone, 9 jardas e mais 100. Na verdade não na pontinha, né? A endzone tem 17 jardas, mas cara, foi realmente impressionante esse retorno do Jamal Agnew, realmente impressionante. E talvez não tenha sido a jogada mais bizarra da partida, porque teve uma... o cara dos Cardinals ia pegar a bola e correr com ela, depois de um punch. O juiz, ele pegou a flanelinha amarela e tacou pra marcar uma falta. A flanelinha bateu na bola e a bola perdeu força. E com isso o cara dos Cardinals fez um fumble ali. Foi uma jogada bizarrésima, cara. De qualquer forma, além disso, né, o Murray foi interceptado no começo do terceiro quarto e os Jaguars abriram 19-10. E aí, os Cardinals se recuperaram. Teve uma pick six dos Jaguars e aí ferrou o rolê, vitória dos Cardinals. Esse jogo foi bizarro, foi maravilhoso. Por último, nesse horário, Washington e Bills. Os Bills ganharam 43-21 de Washington, estão agora 2-1 e o Washington 1-2. Tava 21-0 esse jogo, com um touchdown maravilhoso do Dawson Knox. O Antonio Gibson fez uma corrida linda para touchdown e rapidinho o Washington deixou a diferença de jogo em apenas 7 pontos. O Josh Allen tava com 3 passes para touchdown. No terceiro quarto ele teve o 4º passe para touchdown e ainda correu para mais um touchdown para matar o jogo. 5 touchdowns totais do Josh Allen. Foi realmente maravilhoso. Foram 4 jogos na segunda janela, começando com o shutout dos Broncos em cima dos Jets, 26-0. Os Broncos estão invictos e os Jets não ganharam nada ainda, 0-3. 11 derrotas seguidas em setembro para os Jets, 12 agora. Os Jets tiveram alguns brilhos defensivos, mas os Broncos dominaram em todos os setores do campo. Nenhum passe para touchdown no jogo, foram 2 touchdowns ofensivos corridos ali dos Broncos e 4 field goals. O Zach Wilson teve 2 interceptações e os Broncos realmente mandaram muito. A defesa mandou muito, o ataque conseguia produzir. Clássica vitória em que um time tem tudo e o outro nada. Dolphins e Raiders foi um dos grandes jogos do dia. Vitória dos Raiders 31-28, os Raiders invictos 3-0 e os Dolphins 1-2. E o que aconteceu? O jogo começou bizarro, terminou bizarro, foi todo incrível assim. Os Dolphins tiveram uma pick six, interceptação retornada para touchdown, para abrir o placar e depois abriram para 14-0. O Jalen Waddle sofreu um safety, já é raro ver safety, né? Então ficou 14-2.
Os Dolphins pararam de pontuar e os Raiders foram recuperando, viraram e ampliaram também, com um forte ataque e a defesa recuperada conseguindo mandar muito bem. A defesa dos Dolphins continuou forte, mas o ataque, que não tem Tua Tagovailoa, foi com o Jacoby Brissett, o ataque não estava ajudando, cara. Então, os Raiders pararam os Dolphins numa 4ª-1 e parecia que o jogo ia acabar ali. Tava 25 a... Caraca, eu tô perdido agora no placar, mas os Raiders estavam na frente por pouco. O Miami conseguiu pegar a bola mais uma vez e fazer o touchdown, fazer a conversão de 2 pontos para empatar 25 a 25. E foram para prorrogação, cara. Isso foi impressionante. Os Raiders fizeram field goal para ficar 28 a 25. O Brissett consegue converter uma 4ª para 20 com o Mike Gesicki e conseguem fazer o field goal para empatar 28 a 28 e a bola literalmente raspou na trave, foi lindo demais. Aí os Raiders pegaram a bola, avançaram com uma facilidade enorme, conseguiram deixar o Daniel Carlson para chutar um field goal de 22 jardas e ele conseguiu 31 a 28 e os Raiders estão invictos. Última vez que os Raiders tiveram 3-0, 2002, quando foram pro Super Bowl. Os Seahawks perderam pros Vikings. Esse era um jogo muito interessante de duas equipes que têm uma força ofensiva muito grande, mas que às vezes morrem na praia. Os Vikings podiam estar 3-0 se fossem pequenas mudanças nas 2 primeiras semanas. E os Vikings venceram 30 a 17. E o mérito é muito grande aqui para um cara que eu amo falar mal, que é o Kirk Cousins. Cara, os Vikings foram para esse jogo sem o Dalvin Cook, que é uma baita força ofensiva, e mesmo assim eles mandaram muito bem. 2 ataques explosivos e os Seahawks, como normalmente acontece, começaram muito bem e caíram de produção mais pro fim. Os Vikings abriram 2 posses, o Tyler Lockett teve um jogo bem tímido e se machucou, saiu andando, mas pareceu sério na hora, e aí o Russell Wilson não conseguiu produzir nada, foi a primeira derrota dele para Minnesota em sua carreira e foi um baita jogaço dos Vikings. O último jogo dessa faixa horária, Buccaneers e Rams, os 2 times invictos até ali, e os Rams ganharam dos campeões, cara. Nesse momento, pelo menos pra mim, os Rams são o time mais forte da NFL, e é claro que os Raiders são bons, é claro que os Panthers, Broncos, Cardinals são muito bons, só que os Rams tiveram alguns jogos difíceis, né? Não todos, a primeira semana contra os Lions não foi, mas agora contra os Buccaneers, cara, e fizeram um jogo primoroso. Primeiro, foi o primeiro jogo do Brady em Los Angeles. Ele já jogou em 44 estádios, esse foi o 45º, mas nunca em Los Angeles. O Cooper Kupp começou mal e foi decisivo no final. Ele teve um drop ali que quase teve interceptação, os ataques sofreram muito no começo e quando engrenou ficou competitivo. Só que os Rams foram abrindo, cara. Abriram 2 posses, o Matthew Stafford absolutamente maravilhoso, é um dos principais aí na corrida pelo MVP, é bizarro, né? Foi a combinação perfeita. Os Rams precisavam de um quarterback bom para serem um time Super Bowl contender e o Matthew Stafford demorou, mas finalmente achou o encaixe perfeito num time que merecia ele, que ele podia realmente mostrar o seu valor. Defesa dos Rams voando, disciplinada, não provocando faltas, e o Deshaun Jackson, cara, um wide receiver antigaço na NFL, mandando muito bem com a camisa 1, fazendo touchdown. Excelente partida dos Rams, 34 a 24, e o Brady ficou bravo, hein? E eu fico muito feliz com isso, porque semana que vem ele vai pra Foxborough enfrentar os Patriots, e os Patriots vão tomar uma sarrada lendária. E por fim, gravando já no dia seguinte com o uniforme do monstro Aaron Rodgers, vamos falar sobre o Sunday Night Football, com vitória dos Packers 30 a 28, os 2 times 2-1, tanto os Packers contra os 49ers, tá? Então, cara, o Rodgers, ele tem coisas contra os 49ers, e isso é dito sempre que eles se enfrentam. Coisas como o Rodgers poderia ter sido escolhido pelos 49ers no draft de 2005, os 49ers não escolheram ele, foram com Alex Smith, e o Aaron Rodgers acabou sobrando para tipo a escolha 23, então ele tem um pouquinho de birra, isso com certeza. Mas também em retrospecto, cara, o Rodgers tem 5 vitórias e 6 derrotas contra os 49ers, sendo que em playoffs é 0-3, incluindo o final de conferência 2 anos atrás. E aí o que acontece? Aquele Packers da semana 1 foi embora, cara. Aquilo ali foi uma loucura. Todo time tá sujeito a isso. Não é bom, é horrível.
mas todo mundo tem jogos horríveis, cara. E aquele foi um deles, mas os Packers realmente voltaram na semana 2 e na semana 3 também. Fizeram um ótimo jogo, interceptaram o Garoppolo no começo do segundo quarto, que já deu uma força muito grande. Os 49ers apanharam ofensivamente, cometeram algumas faltas aí também, a gente vai falar sobre faltas. O Trey Lance é colocado aqui e ali para fazer uma jogada na red zone ou na goal line, e isso é muito interessante. E a verdade é que os Packers abriram um baita placar, 17-0, e os 49ers correram atrás, cara. Foi 17-7, no terceiro quarto 17-14, e o jogo acabou ficando bem, mas bem acirrado no quarto quarto. Só que aí, pra mim, um dos protagonistas desse acirramento do jogo foi o último protagonista que você quer que apareça, que é a arbitragem, cara. Então, teve questões aí que são discutíveis, como é o caso da pancada no Davante Adams, que ele foi receber a bola, um cara dando tackle, o outro dando tackle, e aí, puf, bateram no queixo dele, que ele deu uma desacordada, não foi concussão, ele voltou logo depois, de passar do protocolo e tal, foi mais a batida no peito, ele falou que ficou sem respirar um pouco, mas que foi pesado, cara, foi uma pancadaça. E isso aí, você ainda pode falar, se você se ater às regras, não foi falta, mas teve jogadas em que era pra ser falta e não deram, e teve jogadas em que não era pra ser falta e deram. Deram um roughing the passer no Garoppolo, cara, que eu falei, meu Deus. O roughing the passer, ele é feito pra proteger o quarterback, tá totalmente certo isso, porque a NFL protege o quarterback, tá tudo bem. A questão é que foi uma situação tão bizarra, cara, que o Garoppolo, enquanto ele tava terminando o movimento de passe, o cara dos Packers já tinha ido nele. E porra, o objetivo do defensor não é pegar o quarterback, cara. A NFL tá tentando cada vez mais que o cara não faça isso, e isso não faz sentido pra mim. Na tentativa muito exacerbada de proteger o quarterback, você acaba cometendo uma injustiça gigantesca, né? E aí, no caso de algo realmente perigoso, que foi a pancada do Davante Adams, nada aconteceu. Porque a NFL não tá cuidando disso agora. A prioridade agora é taunting, provocação. Você não pode provocar o outro time. Então a arbitragem da NFL não pode se tornar protagonista, e ela muitas vezes se torna. Isso é muito ruim. Enfim, os 49ers fizeram um baita jogaço e viraram no 2-minute warning, faltando 37 segundos. Os 49ers estavam na frente, 28-27 nesse jogaço. Só que, aliás, com Kyle Juszczyk, que eu tenho que falar aqui, tá? A NFL, ela caminha pra abolir fullbacks. Porque fullback era uma posição muito importante antigamente, porque você precisava de um cara pra correr que fosse muito forte. Hoje em dia, o biotipo do running back é um pouco diferente, e o fullback acaba sendo só um bloqueador, então não precisa tanto. Os 49ers usam o Kyle Juszczyk, e ele é maravilhoso. Foi pros últimos 5 Pro Bowls e ele vai pra esse também, com toda certeza. Enfim, os 49ers cometeram o erro de deixar 37 segundos pro Aaron Rodgers. Puta, mas não tinha timeout, ele tava começando lá de trás. É o Aaron Rodgers, né? É o Aaron Rodgers. E é o que ele falou no final do jogo. É difícil não ser romântico quando se trata de futebol americano, porque é um esporte muito lindo. Ele fez um passe absurdo pro Davante Adams, que o Fred Warner pensou que ele tinha, ele não tinha. E aí conseguiu avançar mais um pouco e deixou pro Mason Crosby fazer um chute difícil de 50 jardas. Mas tava ali, sabe? É aquele tipo de jogo que quem assiste a NFL fala, eu acho que isso aí já era, sabe? E aí, realmente deu field goal e os Packers venceram o jogo. E de verdade, cara, eu adoro os 49ers, quem me acompanha sabe disso. Mas esse jogo, se os 49ers tivessem ganho, ia ser com aquele gostinho de não mereceu, assim, sabe? Teve algumas campanhas muito boas, mas cometeram muitos erros e fica aquele gosto amargo na boca. Então, na minha humilde opinião, os Packers mereceram vencer esse jogo, tá bom? Meus amigos, é isso. Falamos de todos os jogos do domingo. Eu quero deixar um recado pra vocês de que toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, eu tô lá no canal da NFL Brasil do YouTube, numa live, uma transmissão ao vivo pra falar sobre a rodada de domingo, repercutir algumas coisas legais, e essa com certeza vai ser muito especial. Vocês estão vendo esse vídeo depois que a live já rolou, mas ela fica lá no canal da NFL Brasil, então vai lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tô nessa, eu e o Léo Andrade, meu grande amigo, que manja demais de futebol americano, então tá sendo muito bacana. Eu quero convidar vocês pra irem lá, tá bom? No mais, amanhã tem vídeo falando sobre o Monday Night Football Dallas e Filadélfia que tem hoje. E o recado de sempre, por favor deixem o gostei, se inscrevam nesse maravilhoso canal, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço pra todos vocês
Fui!